Olá, é um prazer estar aqui hoje para iniciarmos o curso de Administração de Condomínios e Síndico Profissional. Você sabe qual é o papel do síndico? Como trazer as pessoas para participar da vida condominial? Isso envolve relacionamento e comportamento. Talvez você possa achar que isso é muito complicado, mas eu vou dar uma série de dicas que vão facilitar o seu dia a dia, dicas muito práticas. Nós iremos abordar também nessa aula de hoje um assunto que está sendo muito debatido, que é redução de custo, em função da situação econômica que nós estamos vivendo. Essas dicas serão fáceis de serem aplicadas, que você já vai poder colocar em prática amanhã mesmo. Vamos começar? Você sabe como são administrados a maioria dos condomínios? Observe a figura. Você se identifica com ela? Se isso estiver ocorrendo, não se preocupe, você não está sozinho. Muitos sentem esse peso nas costas e isso ocorre em função da centralização do poder. Não porque você queira, mas pela falta de participação das pessoas na gestão. E muitas vezes até mesmo dos conselheiros. Ainda um outro problema que ocorre na administração é de o condomínio não ser administrado como uma empresa, e sim de uma forma empírica. Falta também conhecimento sobre a legislação. E hoje são vários os itens, além da tributária, trabalhista, normas da ABNT. Ainda um outro fator é a falta de participação também dos moradores. E com isso há essa centralização. O que nós observamos? Uma realidade que é muitas arbitrariedades ocorrendo e, em função disso, eleva-se a falta de participação. Nós temos um ciclo vicioso e a nossa proposta do nosso curso é realmente romper esse ciclo, para que haja realmente uma maior participação e que as ações sejam embasadas na legislação, na convenção do condomínio e todas as normas que envolvem a administração. Repare a figura. Quando há participação, os espaços são divididos de forma mais democrática e há uma satisfação maior das pessoas. E esse é o sonho do gestor, que todos participem. Só que a nossa realidade, ela é bem diferente. Note, há uma satisfação de um pequeno grupo, talvez daqueles mais próximos dos síndicos, que entendam, o que está ocorrendo. Em contrapartida, temos aqueles que estão insatisfeitos, porque às vezes a sua opinião não está sendo acatada e nem está sendo ouvida. Temos também aqueles que são os do cima do muro, que não opinam e fogem até das assembleias, de participar, até alegando que eles pagam o condomínio. Esse posicionamento em nada auxilia a administração. É importante que haja participação de todos e é isso que o gestor precisa trabalhar. Em pesquisa que eu realizei na cidade de São Paulo, eu pude notar as seguintes razões para a omissão dos moradores. A primeira delas seria: não são aprovados os meios usados pela administração. O morador, ao invés de questionar, ele prefere se omitir. E isso não traz nenhum bem para a gestão. Muito pelo contrário, aumenta até a possibilidade de ocorrer as arbitrariedades.
Uma outra questão é uma falta de consciência coletiva. A pessoa morou numa residência, vai morar no condomínio e continua com as mesmas atitudes de que se morasse numa casa então individual. Isso não cabe dentro do condomínio. É preciso saber que faz parte de um grupo e que precisa participar. Outro motivo para a omissão é o medo de discriminação. E isso o síndico precisa estar bastante atento para que isso não ocorra com nenhuma família que mora no condomínio. Ou por problema cultural, ou até por um problema de time de futebol, motivos que não justificam. Né? O condomínio ele precisa ser visto e todos precisam se sentir partes do grupo. Um outro motivo identificado na pesquisa é o tumulto nas assembleias. E esse é um fator bastante grave que nós vamos até ver mais para frente, dando dicas para que isso não ocorra no seu condomínio. Porque o síndico é um anfitrião, ele precisa se preocupar para que aquela reunião ocorra de uma forma tranquila e que os objetivos a que foram então destinados sejam alcançados. Outro ponto também é o imóvel estar alugado ou à venda. E muitas vezes essa pessoa que está nessa situação, ela transfere, né, ou para o inquilino ou para o novo adquirente, a responsabilidade de saber se, por exemplo, o valor do condomínio está adequado. Ele não se importa, não toma nenhuma providência com relação ao seu patrimônio. E isso é um problema sério, que muitas vezes até impede, né, que o imóvel seja alugado ou vendido de uma forma mais tranquila. Porque uma das perguntas que é feita na hora da negociação é qual é o valor do condomínio. Então esse valor ele precisa ser justo com aquilo que está sendo oferecido a essa pessoa interessada. Para que você tenha sucesso na sua gestão, é fundamental que você saiba quais são as expectativas dos moradores. Você pode ficar em dúvida, né, olhando, porque são pessoas diferentes, de culturas diferentes e, portanto, expectativas diferentes. E aí pode ser que um queira uma esteira nova, o outro demonstrativos mais claros, ainda um outro quer a pintura do prédio, né, melhoria da limpeza. Então você precisa saber como vai ser feito isso. Nada como uma pesquisa para te responder de forma clara essas expectativas. Então você não vai precisar ficar adivinhando, nem trocando ideia apenas com o grupo do conselho, e sim perguntando direto para as pessoas. A pesquisa você pode utilizar um site hoje muito famoso para isso, que é o SurveyMonkey, onde você formula o questionário, você pode disponibilizar por meio de um e-mail ou de um link para que as pessoas respondam, e esse software já tabula as respostas, quer dizer, você não vai ter trabalho nenhum de tabular. Agora, se você fez a pesquisa, é importante que você devolva o resultado para as pessoas, para que eles se sintam realmente parte e que aquelas opiniões são importantes para a gestão e que serão consideradas na administração. Eu vou citar agora algumas expectativas, que quando você tem esse conhecimento, ele vai se transformar nos objetivos do grupo, da sua gestão. Por exemplo, manter o condomínio limpo. Cumprir a convenção do condomínio. E quando o síndico adota esse procedimento, é fundamental, porque ele vai estar embasado nas suas ações e muitos problemas que ocorrem não vão ocorrer somente em função de você cumprir com a convenção. Outro ponto importante é ter uma administração transparente. Fala-se em transparência, ela está ligada à prestação de contas. E essa prestação de contas tem que ser clara, não só para você, síndico, para o conselho, mas como para todos os moradores. Outro ponto é realizar obras que preservem o valor do patrimônio, para que sempre, né, que se queira negociar ou alugar, o imóvel seja atrativo. Isso também é bastante importante. O outro item é manter o valor do condomínio fixo. E quando eu falo isso, eu estou querendo me referir a cumprir com o orçamento, aquele que foi aprovado na Assembleia no início do ano. Então isso vai trazer maior tranquilidade para os moradores, porque sabem qual será o valor do condomínio para se pagar
num determinado período. Ainda falando de transparência, que eu abordei a transparência com relação à prestação de contas, mas contribui para essa transparência quando você cria um feedback, você cria as formas de comunicação no condomínio. E nós temos nesse condomínio, o que é o normal, é aquele livro de ocorrências, que fica normalmente na portaria. Eu recomendo que o uso desse livro lhe seja muito específico, para que não sirva de um livro de fofoca, onde aquelas pessoas que às vezes não têm muito o que fazer, fazem a leitura desse livro. Então você pode criar outras formas, né? Como, por exemplo, uma circular, tão endereçada àquele grupo ou então para todo o condomínio. Você pode ter também um e-mail direto, onde o morador vai poder entrar em contato com você sem ter que usar o livro de ocorrências. Então, só você e essa pessoa vai saber o assunto que vai ser tratado. Depois, eu posso ter também um jornal, não é? Um jornal que hoje pode ser um jornal digitalizado, colocado no site do condomínio, com várias seções que tragam informações não só da prestação de contas, mas assuntos de interesse daquela comunidade. Eu posso ter também, que aí é muito importante essa dica para você, é um horário de atendimento para o morador, onde ele vai poder falar olho no olho, tá certo? Encontrar e colocar as suas dificuldades, porque às vezes ele precisa disso, ele precisa conversar realmente com o síndico. Então é importante esse horário. Estabeleça aquele que for mais conveniente para você e disponibilize então a possibilidade de um agendamento. Outro ponto, né, hoje muito frequente, você pode ter a comunicação feita por meio do celular, onde o morador recebe, no caso de notícias, informações, já no seu celular. Então hoje usem a tecnologia para facilitar essa comunicação. E um outro que você pode usar também é uma caixa de sugestões e críticas, onde esse morador que não queira se identificar também tem a liberdade para colocar a sua opinião. E quando você cria todo esse sistema de comunicação, você vai observar que muitos problemas vão deixar de ocorrer, como, por exemplo, o interfone tocar num horário que não seja adequado para você. Isso não vai ocorrer porque tem um horário de atendimento. Então, cria esse feedback. Isso é fundamental para realmente dar maior eficiência na sua gestão e tranquilidade, satisfação dos moradores. Ainda, como atingir os objetivos referente a manter o valor do condomínio fixo, é fundamental o controle financeiro. Você deve usar hoje os meios que a tecnologia nos permite, né? Do site direto da administradora, por meio do seu celular, acompanhar todos os pagamentos, todos os recebimentos que foram feitos, observar se o saldo está ficando negativo e com isso, né, ter tempo para tomar providências necessárias para evitar despesas como essa de saldo negativo na conta. Então, o controle hoje é fundamental. Os custos estão crescendo e o gestor precisa se manter atento com relação a isso, porque se não ocorrer, você não vai conseguir cumprir com o seu orçamento. Pesquisa de mercado, então, é fundamental na compra de materiais e atualizar essas pesquisas, porque ao longo do tempo os preços vão se defasando e às vezes o fornecedor aproveita dessa situação para tornar o produto, né, diferente do valor do mercado, do que é mais adequado para esse preço. Ainda conhecendo os moradores, para que você tenha uma gestão mais eficiente, eu vou usar o recurso da pirâmide de Maslow, ou fala da teoria das necessidades ou hierarquia das necessidades. Dessa forma, você vai poder pensar um pouquinho como que cada um dos moradores estão, né, em que fase dessa pirâmide. As necessidades básicas de um ser humano é a alimentação, a água, ainda depois a segurança, que seria ter um teto, ter uma previdência, ter um plano de saúde. Então isso é o básico de ser humano.
Depois que ele tem atendido essas necessidades, ele passa para as necessidades psicológicas, né, que envolve o relacionamento, o amor, ele fazer parte de um grupo, isso é bastante importante. E quando você é síndico, você tem essa sensação, você faz parte do grupo, você está realizando coisas para aquele grupo, né? Tem resultados positivos, né? Satisfação envolvida nessa situação. Depois tem a de estima, de você ser reconhecido pelas atitudes que você está tomando. E eu estou trazendo essas informações justamente por isso, para que você possa compartilhar que administrar o condomínio não é só um peso, não é só problemas, mas o quanto você aprende, o quanto você se sente realizado, que até o topo da pirâmide de Maslow você consegue ter, né, em função de uma autorrealização, em função de você vencer desafios constantes. E é isso que você deve passar para os moradores, com o objetivo de que mais pessoas se candidatem a ser síndico e não tenha que você, às vezes, ficar anos e anos sem que ninguém queira assumir essa função. Para ter sucesso na sua gestão, você precisa assumir o papel de líder. Você vai administrar com um grupo e vai fazer parte do seu grupo os funcionários, os conselheiros e subsíndico e a administradora. Todos trabalhando para o mesmo objetivo, que é atender a satisfazer as expectativas dos moradores. Claro que sempre dentro da legislação, não vamos nos esquecer desse detalhe. Então, ser líder, né? E você vai ter que até saber depois qual é o estilo de liderança que vai ser mais adequado para cada uma das situações. Tem momentos que você vai ter que ser democrático, ouvir as pessoas, tirar as conclusões junto com esse grupo. Tem determinados momentos que você vai ter que ser, talvez até mais autoritário, mas com clareza, com determinação aonde se precisa chegar, né? Tem momentos que você vai ter que ter aquele estilo afiliativo, de ouvir as pessoas, de saber o que eles querem, como se fosse um pai, querendo saber, né, conhecer aquela pessoa do grupo, tentando adequar os objetivos da pessoa com as necessidades do grupo. Então, assuma esse papel, né? Procure ler sobre o assunto. Isso é fundamental para que você tenha sucesso na sua gestão. A gestão de condomínio, portanto, envolve várias áreas. E essa figura vai justamente mostrar isso. O primeiro item que eu chamo a atenção é que o gestor precisa agir com integridade, com transparência na gestão, cumprir a legislação, todas, né, a parte tributária, trabalhista, todas as normas da BNT, aqui inclui na legislação a convenção do condomínio, o regimento interno. Depois ele vai ter que se preocupar com o planejamento, com traçando objetivos, com a organização, dividindo responsabilidades, tendo um controle de toda a situação do condomínio, para que sinta o condomínio nas mãos, e também atender às expectativas dos moradores. Você viu como é fácil? Só ter todos esses itens, então, atendidos e você com atenção, com certeza a sua gestão vai ser um sucesso, eficiente e muito mais transparente. Então, para encerrar essa nossa aula de hoje, eu trago as principais palavras que nós tratamos durante a aula. Entre elas estão integridade, fundamental para o trato da coisa do condomínio, que não seja sua, trazer mais profissionalismo. Transparência, né, que seria então clareza nas informações, facilidade de comunicação. Depois, a legislação, que aborda então todos os assuntos referentes à área trabalhista, tributária e relação a normas. Depois, planejamento. Nós precisamos traçar objetivos que sejam claros e esperados pelos moradores. Organizar, então, significa dividir a responsabilidade, também fundamental. E o controle, para que você tenha o prédio nas mãos, você saiba realmente o que está acontecendo e, claro, que tudo isso levando em consideração as expectativas dos moradores.
Você então, considerando todos esses itens que nós mencionamos, colocando em prática, com certeza será um sucesso a sua administração.